Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço blog de João Maria Dari Top, seu blog Santo Nó. E o blog Vídeo Imagem e Som, você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que nos acompanham há mais de 32 anos, nós estamos no front, no corpo a corpo, no pessoa a pessoa, pregando, né? Debatendo com as pessoas de maneira respeitosa. E nós já passamos por várias questões aqui nas nossas vidas, né? Para chegarmos até aqui, 2024. Você que me acompanha recentemente, obrigado. Você que me conhece desde o Yahoo Grupos, Yahoo Respostas, muito obrigado. Gostou do conteúdo, dá um like. Não gostou, dá um dislike. Comenta, compartilha aí. Inscreva-se no canal. É gratuito, tá bom? E assim você fortifica nossa plataforma. Você que me conhece de outros parangolês aí, muito obrigado também. Dito isso aí, deixa eu mandar um grande beijo para minha amada de todas as vidas. Um beijão para o meu amado filho Emmanuel Papatião de Montão. Hoje, dia 22 de setembro de 2024, no meu relógio, são exatamente 16 horas e 26 minutos em ponto. Estamos ao vivo, tá? E vamos falar hoje sobre um assunto que é bem recorrente no nosso canal. Nós fizemos uma publicação ontem e vamos falar sobre, dentro da milenar cultura indiana, né? Que é a literatura védica, né? O Sanatana Dharma, né? Sanatana quer dizer eterno, o Dharma, a religião eterna da alma, é servir a Deus, né? Dasa no Dharma, o servo eterno de Deus ou dos seus devotos, né? Enfim. Então, dentro dessa linha de perspectiva, nós temos os Vedas, que são os livros sagrados, os canones ali sagrados ali, dentro dessas tradições. E nós temos aí os 4 Vedas principais, o Riga Veda, o Artava Veda, o Ajur Veda e o Sama Veda. Desses 4 Vedas, a princípio nós tínhamos 3 Vedas. O Rig, o Ajur e o Sama Veda, tá certo? E o Artava Veda foi uma complementação que foi conseguida com muito esforço, né, de muitos brahmanas do passado ali, né, milenar, graças a um dos Kumaras, se não me engano. Aí teve esses brahmanas que fizeram esse sacrifício, tiveram essas bênçãos. Então, o Artava Veda trata basicamente de rituais, de cerimônias, e também contém magia negra. O que vai fazer, né? É verdade, tem mesmo. Inclusive tem um livro da Madras, que foi lançado, a editora Madras, né, que tem um símbolo de Ganesh, escrito Artava, né, tem vários assuntos, e dentre eles tem essa questão de simpatias, essas coisas todas, tá certo? Não, de rituais, beleza? Só que tem outras coisas também. Só que o pessoal publicou só aquela questão ali, tá certo? Então a gente vai falar sobre os Vedas, e aí você tem os 4 Vedas. Desses 4 Vedas, né, nós temos aí os Upanishads, os 108 Upanishads, tá certo? Srila Prabhupada no Chaitanya Charitamrita ele vai enumerar no Adilila, no Chaitanya Charitamrita Adilila, se não me engano, no capítulo 7, os versos não vou precisar qual verso que é, ele vai narrar e vai descrever vai enumerar corretamente os 108 Upanishads. Muitos acreditam que os 108 Upanishads representam as 108 contas que tem na Japamala, é um rosário que muitos Vaishnavas, muitas pessoas que seguem essa tradição, né? Tem a Japamala com 108 contas, mais Krishna, né? Tem Japamala com 27 contas e tem Japamala com mais que isso aí. Então, tem umas que tem 54, enfim, é como se fosse um rosário. E a mala vai diminuindo, é como se fosse o terço, e assim por diante, tá certo? Nesse sentido aí, os 108 Upanishads representam isso, representam muita questão ali dentro da espiritualidade milenária indiana. E daí, desses 108 Upanishads, né, todos eles estão ligados aos 4 Vedas, a um dos 4 Vedas. Esse que nós vamos falar agora, o Mundaka Upanishad, ele é o 5º Veda. Tá certo? E ele está ligado com o Artava Veda. E então ele vai falar sobre o quê? Eu quero falar sobre o Vedanga.
Você tem o Vedanta, que faz parte dos Sardarshans. Os Sardarshans são... quando você fala em filosofia indiana, não é exatamente essa a palavra correta. Você vai falar em Sardarshans. Darshan quer dizer o quê? Você ver, observar. É uma linha de conduta, uma linha de interpretação, é uma linha que você vai seguir. Então você tem 6 Darshans. Darshan quer dizer, veio da Dri, esse Drish quer dizer ver. Pontos de vista. Correto? E os Vedas são a respiração de Deus. O Srimad Bhagavatam, o 10º canto, o Srimad Bhagavatam, ele possui 12 cantos, são 12 livros, com vários capítulos cada livro. E o 10º canto vai tratar excepcionalmente das atividades transcendentais de Sri Krishna. Tá certo? E nesse capítulo, tem um capítulo, é o capítulo 87, nós temos as orações dos Vedas personificados. Interessante isso. É muito bonito de ver. Aí Prabhupada vai falando sobre esses 6 sistemas filosóficos, né? Os discípulos de Prabhupada. Vai falando sobre esses 6 sistemas filosóficos. Prabhupada pegou esse Sumambon, que é esse capítulo do... Esse livro, o 10º canto, é o Sumambon, né? E ele criou o Krishna Book, o livro de Krishna, as histórias de Krishna, enfim. Então, esse Sadarshana significa pontos de vista. E nós temos aí, dentro dessas tradições, você tem tudo como que deve ser feito tal coisa, assim, assado, os ritos de passagem, quando você chega a tal idade que você tem que fazer, como que casa, que cerimônia tem que fazer, a cerimônia de aniversário. Quando a criança coloca o grão pela primeira vez, a criança só pode colocar grão a primeira vez no seu organismo depois de 6 meses. Tá certo? Aí você faz essa cerimônia que é feita. E geralmente tem tradições Vaishnavas que você coloca na cama ou no chão, né? Você coloca ramos e flores e frutas, né? Simbolizando os Vaishyas, né? Os comerciantes, fazendeiros. Você lá tem Lakshmi, dinheiro, né? E você tem os livros sagrados. E a criança vai se rastejando ali e vai escolher um desses 3 ali. Significa que a tendência é da criança, tá certo ou não? Então, são várias questões aí que tem da literatura védica, só que nós estamos em Kali Yuga, né? Kali Yuga está tudo corrompido, e a única maneira que você tem para conseguir se sobressair em Kali Yuga, essa atmosfera inóspita, é cantar os santos nomes de Deus. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. E falando sobre o Sadarshana, nós temos o quê? Ó? Nós temos aí os Vaisheshikas, você tem aí o Nyaya, você tem a Yoga, você tem a Sankhya, tá certo? Você tem a Mimamsa e você tem o Vedanta. Então você tem 6 sistemas filosóficos. E esses 6 sistemas filosóficos são chamados de ásticas. Tá certo? Ásticas quer dizer ortodoxos, que acreditam nos Vedas. Então essas 6 escolas acreditam nos Vedas. E nós, por outro lado, nós temos também as násticas. Násticas quer dizer que não acreditam nos Vedas. Mas não quer dizer que não acreditam em Deus. Correto? Então, dentro dos násticas, nós temos o quê? O budismo, que não acredita nos Vedas. Nós temos o jainismo, que não acredita nos Vedas. E você tem aí o Charvaka, que é uma filosofia bem materialista, que não acredita nos Vedas. E, por outro lado, uma corrente que poucas pessoas falam, mas não falam muito, é o tantrismo. Tá certo? O tantrismo já vai lidar com outro tipo de assunto, mas faz parte desse corpo todo que nós estamos falando aqui para você. Então, dessa questão que nós estamos falando, você tem 3 partes. Por quê? Uma escola dá suporte para a outra. Então, o Sankhya Yoga dá suporte para a Yoga. Né? A Yoga é uma escada. Yud quer dizer, essa palavra Yoga vem de Yud. Yud quer dizer religar, que nem conjugal. Né? Religar, está em conjunto. Beleza ou não? E essa escada da autorrealização voltar ao lar, voltar ao Supremo. Então,
você vai praticar algum tipo de yoga. Você tem Ashtanga Yoga, você tem Raja Yoga, você tem Sankhya Yoga, você tem Karma Yoga, você tem Karma Yoga, Ação e Consciência de Krishna, você tem Buddha Yoga, e você tem lá Bhakti Yoga, a Yoga da devoção, que é a suprema, o serviço devocional a Deus é o supremo entre todos os tipos de yoga. É a suprema em todos os tipos de yoga, desses casos. Beleza ou não? Então, você tem 3 pares aí. Então, a Sankhya age em conjunto com a Yoga. O Vaisheshika age em conjunto com o Nyaya. Então, o Nyaya é aquela escola lógica. E o Vaisheshika é como se fosse a metafísica, vamos falar assim, dentro dos Vedas, a metafísica. Pronto. O Karma Mimamsa quer dizer, são atividades que você tenta fazer e condutas dentro deste mundo para não se enredar tanto. Então, quando você se junta o Karma Mimamsa com o Vedanta, eles andam juntos ali, no certo sentido. E de alguma maneira, nós temos aí com os Yoga Sutras, né, de Patanjali, nós temos essa questão de saber da meditação, tá certo? Da Sankhya, você tem aquela questão da enamoração, você tem a questão da lógica, você tem a questão da epistemológica e também, como vamos falar assim, tem a epistemologia, né? E você tem aqui como se fosse a metafísica, a Vaisheshika. Você tem karma, o trabalho, karma mimamsa, como você vai atuar dentro desse mundo, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. E você tem aí o Vedanta Sutra, que é o final de tudo isso aí. Beleza ou não? Você tem aí, falamos sobre os 4 Vedas, os 108 Upanishads, falamos aí sobre essas 6 escolas aí, falamos sobre as escolas que são násticas, que não acreditam nos Vedas. Então tudo isso aí, as tradições milenares da Índia, tudo esse corpo aí, tudo isso aí, meu amigo. Então, anteriormente aos Upanishads, os homens eram tão inteligentes que só com os 4 Vedas o pessoal conseguia entender bem. Mas conforme foi degradando a sociedade, foi-se necessário explicar aquela questão mais apuradamente. Então surgiu aí os 108 Upanishads. Aqueles 4 Vedas se tornam 108 Upanishads, tá certo ou não? Olha que louco. Né? E cada um dos 108 Upanishads é ligado com algum Veda. E aí você tem também uma questão que dos Upanishads você tem o quê? Você tem aí os Puranas, que são 18 Puranas, olha só. São 18 Puranas. Tá certo? E cada Purana tem vários e vários livros, que é muito maior que os 108 Upanishads. Você tem os Itihasas, que são histórias antigas, né? E você também tem aí os Puranas e os Itihasas, né? Aí entra o Mahabharata e o Ramayana. Aí você tem aí os Smriti, que são as lembranças. E o Shruti é ouvir. Tá certo? Então, essa questão. Então, como tudo dentro da literatura védica, você tem uma questão de como fazer as coisas, você tem aí, nessa literatura, que é descrita no Mundaka Upanishad, o seguinte questão. Deixa eu pegar aqui para vocês aqui, tá aqui na tela que vocês estão vendo. Nós estamos com um aplicativo que você consegue observar e ver, meu amigo e minha amiga, a publicação que fizemos do Vedanga. O Vedanga quer dizer o quê? Não é Vedanta não, tá? O Vedanga quer dizer os membros dos Vedas. Como que você deve estudar os Vedas? O passo a passo. São os correlários. São as questões que tem para você utilizar corretamente os Vedas. Como que eu posso explicar isso para você? Você tem aí... como vamos falar para você? Você tem aí os livros sagrados, tá certo? Tem a Bíblia, tá certo? Aí você tem aí a hermenêutica. Você tem a hermenêutica. E você, dentro da hermenêutica, você tem o quê? Você tem o dicionário. Você tem aí
regras gramaticais para cada palavra, como que é usada, como que não é, daquela língua antiga, enfim, tá certo? E o Vedanga significa isso, ou seja, no Vedanga é citação do Mundaka Upanishad, que está aí na tela, Mundaka Upanishad, primeiro livro, quinto verso, que diz o seguinte: Tatra para Rigovedo, Ajurveda Samavedo, Tatarva Shikshakalpo, Vaikaranam Niruktam, Chandodisha Miti, Ata para Yaya Tadiksha Maradyangrate. Traduçãos aqui. Como o Apara inferior, Rigveda, Ajurveda, Samaveda, Artavaveda, Shiksha, fonética, Kalpa, regras para rituais, Vaikarina, gramática, Nirukta, etimologia, Chandas, métrica, poética, e Jyotisha, astrologia, enquanto para superior é aquele pelo qual se alcança o imperecível. Então, na publicação que nós fizemos aqui, está tudo aqui, ó, que nós vemos agora. Então, eu fiz aqui um gráfico aqui, ó, quer dizer, uma anotação aqui, ó. Então você tem o que, ó? Shiksha, educação e a fonética. Você tem Kalpa, o 2, né, que é a criação e rituais. Você tem o Vyakarana, que é a gramática do sânscrito aqui, como que deve ser a gramática, como as palavras, quando ela está com acento, sem acento, quando ela é dobrada, o que significa, quando ela é construída anterior a certas palavras, o que ela vai denotar, enfim. Tá certo? E você tem o Nirukta, que é o Nirukti, que é o dicionário em sânscrito, que é a etimologia. Tá certo? Você tem o Chanda, que é a métrica, e você tem a prosódia também, né? E o sexto, aí você tem a matemática, é a Jyotisha, que é a matemática, e a astronomia. A astrologia, que é a Jyotishi, que é a astrologia. Então, quando você nasce sob influência de uma estrela, vamos dizer assim. No ano que vem, quando você, naquele mês, as estrelas estiverem na posição que você nasceu, é o seu aniversário. Tá certo? O calendário lunar segue essa questão. O calendário solar, não, você nasceu no dia 15 de julho, por exemplo, o ano que vem, no dia 15 de julho, você vai fazer aniversário, independente da posição das estrelas. Então, esse Vedanga, Anga quer dizer partes, né? Como Astanga Yoga, quer dizer, os 4 membros da Yoga, esse Vedanga significa o quê? Então, os Vedanga está preocupado com a interpretação correta dos Vedas. E o Mundaka Upanishad afirma que há 6 Vedangas, tá certo? Nós enumeramos aqui para você. Então você veja que a literatura védica, tem muitas pessoas aí, né? Srila Prabhupada, quando ele faz a tradução palavra por palavra, ele leva muito a sério essa questão aqui, né? Então ele vai ter esse Vedanga, ele tem na pessoa dele bem desenvolvida essa questão. Quando você vê um significado ali, você vê, pô, ele vai justificar aquilo que ele está falando, citando outras literaturas dentro do escopo da literatura védica. Então, olha que maravilha é a literatura védica. Então, se você, por exemplo, a essência de todos os Upanishads foi falada há mais de 5.000 anos atrás, no campo de batalha de Kurukshetra, por Sri Krishna a Arjuna, né? Que gerou o Bhagavad Gita. Como ele é, por exemplo, é o summum bonum, é a essência de todos os Upanishads ali, você está ali. Você quer, aí Vedavyasa, né? Ele fez o Vedanta Sutra, que eu não citei, né? Mas o Vedanta Sutra é o quê? É a essência de toda a literatura védica que nós estamos falando aqui, está contida no Vedanta Sutra. E o comentário do Vedanta Sutra é o Srimad Bhagavatam. Tá certo? Então, a essência de toda a literatura védica, dos Puranas, né, dos Upanishads, dos Itihasas, né, do Mahabharata e do Ramayana, você tem aí no Srimad Bhagavatam, nos 18.000 versos, 12 cantos do Srimad Bhagavatam. Então você veja que é muito interessante. Quando você estuda a astrologia védica, que eu estudei um pouco, né, numerologia védica
indiana, estudei um pouco mais, né? Você vê que cada dia da semana representa um semideus. Por exemplo, segunda-feira é a lua, Chanda, né? Terça-feira é Marte, né? Quarta-feira, Júpiter. Quinta-feira, Brihaspati, né? É Júpiter. Sexta-feira, Vênus, né? Que é do prazer, da sensualidade, tá certo? Sábado é de Saturno, é um dia mais vagaroso, né? Domingo é Súria, que representa a religião. Você veja só que essa coincidência com as tradições católicas, né? Aí você vê a vida de Cristo mesmo, né? Que foi o maior de todos aí, tá certo? Você veja que ele apareceu num domingo, né? Tá certo? Ele criou uma nova aliança. Então, nessa nova aliança, você tem aí guardado o domingo. O domingo é um dia muito auspicioso aí, para todos nós até hoje, para todo mundo, né? Enfim, obrigado pela sua atenção até aqui. Você que gosta desse conteúdo, é por você que a gente produz esse conteúdo. Há uma porcentagem interessante, né? Dentro do nosso canal, lá no blog mesmo, a maior parte, né? De algumas pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Em respeito a você que gosta, né? A gente produz esse conteúdo também, tá certo? Duvide de tudo, depois do vídeo da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau.